Pessoal, tudo bom? No vídeo anterior, nós fizemos uma revisão sobre alguns pontos do recurso especial e extraordinário que ficou pendente no material anterior, certo? Nos vídeos anteriores. Agora, meu objetivo com vocês é a gente fazer uma revisão geral de todos os recursos que nós vimos até agora, certo? Porque quando a gente fechar essa parte do programa do curso, nós vamos começar as ações autônomas, os substitutivos recursais das ações autônomas de competência do tribunal, certo? Então, para a gente fechar esse primeiro ciclo, que é o dos recursos, eu vou fazer essa revisão geral, dando um apanhado geral sobre cada tipo de recurso, sobre como é o cabimento de cada tipo de recurso para vocês se relembrarem de tudo, certo? E vou passar um trabalho ao final, tá bom? Então, para a gente recapitular, nós vimos a teoria geral dos recursos, né? Com a teoria geral dos recursos, nós vimos o quê? Nós vimos que os recursos, eles são meios que as partes têm de impugnar e de rediscutir, né, a matéria, impugnando a decisão judicial, uma decisão judicial, certo? Então, através do recurso, as partes elas conseguem efetivamente rediscutir aquela matéria posta para análise judicial através justamente dessa impugnação da decisão judicial, certo? Então, vimos as características dos recursos, né? Vimos que eles têm a característica de prolongar o estado de litispendência da ação e não instauram uma ação nova, né? É o que caracteriza eles e os diferencia das ações autônomas de impugnação, certo? Que nós iremos estudar posteriormente. Nós vimos também que as espécies recursais só podem ser aquelas previstas expressamente na legislação federal e somente a União tem competência para criar um tipo de recurso, de acordo com o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, certo? Que apenas a União tem competência privativa para legislar em matéria processual. O recurso pode ser manejado pelas partes, por terceiros prejudicados e pelo Ministério Público, dependendo do tipo de demanda. E o recurso ele tem o objetivo de reformar, anular, integrar ou esclarecer uma decisão judicial. Nós vimos que o recurso se diferencia, que a gente pode impugnar uma decisão judicial pelos recursos, que tem as características que nós falamos agora, pelas ações autônomas de impugnação, que é o que nós iremos estudar nas aulas subsequentes, que é o mandado de segurança contra a decisão judicial, a querela nullitatis, ação rescisória, embargo de terceiro, reclamação, e também temos os sucedâneos recursais, que é a suspensão de segurança, o pedido de reconsideração e a correção parcial, certo? E aí nós passamos pelo conceito de recurso, e fomos ver depois os requisitos, né, intrínsecos e extrínsecos para que os recursos eles possam ser admitidos e devidamente processados, certo? Nós vimos que existe o juízo de mérito do recurso e o juízo de admissibilidade. E é nesse juízo de admissibilidade, efetivamente, que a gente analisa esses requisitos de admissibilidade dos recursos, certo? E aí, quais são os requisitos de admissibilidade que nós vimos? Dentre os requisitos de admissibilidade, nós vimos os requisitos intrínsecos, que são aqueles que são o cabimento, né? Verificar se contra aquela decisão é cabível o recurso e se aquele recurso é adequado, né? Primeiro, se cabe recurso. Segundo, se o recurso é adequado, certo? Legitimação da parte, para saber se a parte é legítima para interpor o recurso. Interesse recursal, a parte tem que ter sofrido alguma sucumbência com a decisão tem que ter sido de alguma forma prejudicial à pretensão da parte, para que ela possa manejar um recurso. Se ela não perdeu nada, ela não tem de antemão interesse para interpor um recurso. O quarto requisito de admissibilidade intrínseco é a ausência de fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer, certo?
os requisitos extrínsecos, nós temos o preparo, que é a necessidade de pagamento de custas processuais para que o recurso seja julgado, seja conhecido. E a maioria dos recursos exigem um preparo, com exceção de alguns, como vimos, como é o embargo de declaração, o agravo interno. O outro requisito de admissibilidade extrínseco é a tempestividade, que diz respeito ao prazo do recurso, certo? A maioria dos recursos tem um prazo para sua interposição de 15 dias úteis, certo? Apenas alguns recursos têm um prazo menor do que esse, que é o embargo de declaração, que tem um prazo de 5 dias para sua oposição. O outro requisito de admissibilidade extrínseco é a regularidade formal. Tem que verificar se aquele recurso efetivamente ele atende àquela regularidade formal de questão de petição, folha de interposição, se tem os requisitos como, no caso do recurso extraordinário, da repercussão geral, se ele realmente apresenta toda a regularidade formal necessária para ser conhecido. E aí nós vimos também um pouquinho dos efeitos dos recursos, né? E quais são os efeitos dos recursos? Temos como efeito dos recursos efeito suspensivo, né? Primeiro, o efeito de impedimento ao trânsito em julgado. Primeiro efeito é esse. O recurso, ele impede, né, que se chegue ao trânsito em julgado daquela demanda, porque ela faz com que perdure a discussão naquela demanda. Temos o efeito suspensivo ou obstativo, que é aquele efeito que impede a produção imediata de efeitos da decisão, né? Como já vimos, por exemplo, a apelação, como regra, ela tem efeito suspensivo. Então, quando eu interponho uma apelação, automaticamente aquela sentença ela vai ter seus efeitos suspensos até o ulterior julgamento daquele recurso. Mas sabe que se pode dar esse efeito suspensivo, seja op legis, como no caso da apelação, que a apelação, em regra geral, tem o efeito suspensivo, ou op iudicis, que é quando